A empresa que você trabalha se preocupa com a saúde mental dos colaboradores? No episódio de hoje você aprende a importância de levar esse tema para dentro das organizações. Olá, pessoal. Eu sou o Caio Correia e está começando o Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da SPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. Profissionais cada vez mais conectados, maior cobrança por produtividade, ferramentas e conhecimentos em constante renovação, muita concorrência e um cenário estressante como esse, a preocupação com a saúde mental dentro das empresas ganhou importância. E é sobre isso que eu converso com a Adriana Gomes, coordenadora nacional da área de carreira e mercado da ESPM, e a Fátima Mota, psicanalista e professora da ESPM. Sejam bem-vindas então novamente, Adriana, Fátima. Muitíssimo obrigada por terem aceitado o nosso convite para participar do Lifelong Cast. Eu que agradeço, muito obrigada. Sempre bom estar aqui com vocês. Queridas, vamos começar então falando sobre o assunto de saúde mental no trabalho e por que ele se tornou tão relevante nos últimos anos. É uma preocupação maior das novas gerações, é uma coisa que agora a gente já está um pouco mais, a gente sabe o nome, a gente sabe o que é, então a gente se preocupa mais e justamente ganhou mais relevância durante a pandemia, ou as pessoas simplesmente começaram a adoecer mais? O que você acha, Adriana? Boa pergunta, né? Né? Eu entendo que essa questão da saúde mental, ela teve um impacto muito grande a partir da pandemia, né? Houve um aumento dos casos de, a gente vai cuidar do nome, doença mental, né? Por conta do isolamento, as pessoas ficaram muito sozinhas ou trabalhavam demais, não conseguiam colocar limite na sua rotina e houve realmente um aumento exacerbado da questão das doenças mentais. Então, os burnouts, as ansiedades, as crises de estresse, as crises de pânico. Então, por conta, sem dúvida, desse isolamento, né? Porque muita gente tem no ambiente de trabalho a grande parte das suas relações humanas, curiosamente, né, Fátima? As pessoas vão para o trabalho, a família delas está lá no trabalho, passam mais tempo muitas vezes naquele ambiente de trabalho do que em casa. E em casa muitas vezes são solitários e esse isolamento proporcionou, então, essa disparada desse tipo de crises emocionais. E se falou mais também, né? Então, a partir do momento que se fala mais, as pessoas vão baixando um pouco aquela resistência, porque na época que eu me formei em psicologia, quando se falava em doença mental ou procurar um psicólogo, as pessoas já olhavam meio com a cara de, nossa, é louco, né? Tá meio louquinho. E hoje não. Hoje parece assim que é até legal você falar assim, eu tenho meu psicólogo, né? Então, o que baixou essa resistência em relação à doença mental? Que, na verdade, as pessoas ainda têm muito medo de doença mental, porque é uma coisa que não é muito difundido, apesar do esforço das empresas hoje em falar em bem-estar, né? Sim. Saúde e bem-estar. Então, eu só respondendo a sua pergunta, sim, houve um aumento muito grande a partir da pandemia e dessa exposição maior também de todas esses aspectos mais doentios, né? Das ansiedades, os burnouts e tudo mais. Tem algum outro aspecto que você acha que interessante a gente colocar nesse contexto também, Fátima? Porque, querendo ou não, uma das coisas que a Adriana mencionou é que antigamente, né, a gente via com a questão, né, de preconceito mesmo, de, nossa, a pessoa, tipo, engole o choro, para de frescura, vai trabalhar, na minha época não era assim e tal. Então, há uma diferenciação mesmo para essas questões, para as gerações atuais? Sem dúvida. As gerações agora, elas têm mais consciência sobre isso, né? Eu acho que elas conseguem identificar, mas eu tenho absoluta certeza, inclusive em função dos dados, que a ansiedade aumentou muito, casos de depressão aumentaram demais, né? Inclusive em função de toda a questão de mídias sociais, né? Então, quando nós falamos da interação das pessoas, que a Adriana falou, hoje nós temos uma interação muito pouco humana, apesar de muitas pessoas já terem voltado a trabalhar em empresas, mas o olho no olho está ficando cada vez mais complicado. Então, a conexão é algo tão sério e tão difícil de acontecer hoje que existe um isolamento e a solidão
causa depressão e ansiedade. E a solidão não é só você ficar sozinho dentro de casa, mas é você ficar sozinho com você. Então, com certeza, a Covid, a pandemia gerou tudo isso. No entanto, nós temos aí também uma questão mais séria, que é do próprio momento que nós vivemos. O momento econômico, social, é muito interessante o impacto disso nas empresas. Exatamente. Aproveitando esse gancho que você me oferece, Fátima, você menciona de uma maneira um pouco mais abrangente. Especificamente no ambiente de trabalho, no escritório, quais são os fatores que mais podem gerar esse estresse, essa ansiedade? Porque tem toda essa questão, né, de que antigamente um abuso moral era o normal e tipo, ah, não, meu chefe é assim mesmo e tal. E hoje em dia, obviamente, que a gente está, né, caminhando para uma situação em que, opa, peraí, isso aqui não é mais aceitável. Mas então, quais outros fatores que a gente consegue identificar no mercado de trabalho? Tá. Um deles é a sobrecarga de trabalho. Ou seja, né, as empresas têm as suas metas e essas metas são colocadas cada vez mais num âmbito maior, né? Então, se você alcançou 20, amanhã você tem que alcançar 40 e daí vai. E uma pressão muito grande. E é uma pressão que vai gerando uma pressão interna, porque as pessoas também têm dificuldade em dizer, em falar para o líder, por exemplo, que não está dando, que está sendo difícil, que não, porque existe aí uma postura da própria liderança, e aí nós estamos falando em empresa também, que tem dificuldade de entender e de lidar com essas questões, inclusive nem consegue observar. Um outro ponto sério é que quando você tem líderes que controlam demais e a pessoa fica sem autonomia, fica uma pressão ainda maior. Ou seja, eu tenho que conseguir uma meta e, além de tudo, sou controlado, né? Outro ponto importante é a falta de flexibilidade. É interessante porque a pandemia trouxe a possibilidade de você ficar em casa. E na medida que eu tenho que voltar para o trabalho, isso é tão estressante quanto ficar sozinho ou até mais. Né? Porque eu engordei, eu, fiquei em casa, eu acho que não estou tão pronto para voltar, então na hora que eu tenho que encontrar de novo as pessoas com as quais eu trabalhava, gera um estresse. Por outro lado, é tão bom ficar em casa, né? Também. E aí, na hora que eu tenho que voltar para o trabalho e sou pressionado, eu prefiro ficar em casa, mas aí eu não posso mais. Então, a falta de flexibilidade é um ponto que, para gerações mais novas, pega demais. Então, tudo isso junto e misturado vai dando essa situação que a gente vive hoje, né? E dados mostram que nós estamos aí perdendo muito por conta da depressão e da ansiedade. É muito sério isso. Exatamente. E a partir, né, obviamente, dessas situações que podem gerar estresse, podem gerar ansiedade. Adriana, eu queria que você discutisse um pouquinho agora sobre quais sinais que indicam, então, que uma pessoa está prestes a explodir. Prestes, né, a última gota está chegando ali próximo da borda do copo dela para transbordar e ter um problema mais sério, né? E que tipo de consequências isso pode ter na rotina de alguém, na rotina também da equipe, afinal de contas, a partir do momento que a gente está no ambiente de trabalho, uma pessoa, né, enverga, putz, a linha, todo mundo ali que trabalha em parceria acaba, né, sofrendo também. Caio, eu tenho um capítulo do meu livro, do Tô Perdido, dedicado só a doenças psicossomáticas do trabalho. São vários os sintomas. E a questão mais complicada, eu acho, é que são muitos sintomas e as pessoas tratam sintomas. Né? Por exemplo, dor de cabeça, pressão alta, insônia, dores nas costas. O que mais, Fá, que as pessoas têm? Poxa, nervosismo, uma irritabilidade muito grande, cansaço, insônia, tremor. Então, Insônia muito. Não é muito comum, se a gente pega a estatística de insônia, acho que está assim, 75% da população tem problema de insônia. Então, assim, esquecimento das coisas, as pessoas acabam esquecendo. E aí, excelente, desse jeito. E aí eles falam assim, lembra que o esquecimento era uma das consequências da Covid? Que as pessoas perdiam a memória, perdiam o olfato, perdiam a memória também. Então, tudo isso vai acontecendo e às vezes ela não percebe que essa pressão, né, nessa panelinha de pressão, colocando tudo junto, girando e tal, ela não percebe que ela está a ponto de ter um burnout, por exemplo, né?
Então, ela vai tratando sintoma, vai no médico, trata a dor de cabeça, aí ela se enche de dipirona, aí ela vai... Não cuida da alimentação, né? Então, a obesidade também é um sintoma de estresse, Sim. né? E aí ela vai somando todos esses sintomas, ou às vezes ela só para quando ela tem um infarto, que eu já vi isso acontecer, então o cara infartou É verdade. e aí ele é obrigado a parar de trabalhar. Isso quando ele não morre, né? É quando ele não morre. Não, é sério isso, é muito sério. É Morrer triste, no trabalho, inclusive. porque a pessoa não entende qual é o limite dela. Eu já passei por um burnout, então hoje eu consigo entender quando eu estou chegando perto. Mas a maioria das pessoas que não sofreram com isso, ela vai colapsar e aí ela vai tomar precaução. É muito difícil você falar assim, olha, quando você estiver chegando nesse ponto, você vai ter um burnout. Porque dificilmente ela reconhece aquilo. Sim. Porque ela vai buscando alternativas, ela vai... eu me lembro quando eu tive meu burnout, eu tinha pensamentos horrorosos na minha cabeça. Eu falei assim, puxa, eu só vou conseguir parar de trabalhar se eu sofrer um acidente. Olha que coisa louca. Eu fui salva de ser atropelada 2 vezes. Mas a gente não, na hora, depois que passa, que você começa a refletir sobre toda a situação que você está passando, você fala, caramba, fazia sentido se eu tivesse consciência daquilo. Porque é um pensamento muito louco você achar que só vai poder parar de trabalhar se você sofrer um acidente. Sim. Entendeu? Então, é difícil dizer para a pessoa, olha, criatura, você fica ligado, porque se der tudo isso, ao mesmo tempo, você vai ter um burnout. Mas presta atenção, se você vai tendo esses sintomas recorrentemente, não adianta só tratar sintoma. Tem que olhar a raiz do problema. E a raiz do problema pode estar nessa relação ruim com o trabalho, no ambiente de trabalho, e ficar atento. Acho que é ligado, né, Fá? Eu acho assim, um outro problema são os problemas de relacionamento que depressão e ansiedade geram, né? Então, quando a gente fala em trabalho em equipe, começa a não funcionar mais porque as pessoas estão estressadas e aí existem os conflitos e os conflitos que não se resolvem e aí cai a produtividade. Não, cai a produtividade. E falam para o time, não, tem que aprender a lidar com diversidade. Você tem que aprender a lidar com a diversidade. E aí o cara muitas vezes traz para ele a culpa, né? Eu não estou conseguindo lidar com a diversidade. Porque também ninguém ensina a lidar com a diversidade. Só joga para você e se vira. Né, Fábio? Eu acho que tem muita coisa aí, e pegando o que você está falando, né, Adriana? A conscientização. Então, quando nós falamos em treinamentos profundos, sabe? Conscientização tanto das pessoas, de maneira geral, quanto dos líderes, é uma forma da gente minimizar esses problemas. Mas, mesmo assim, o artigo que eu escrevi agora, pega bem o que a Adriana falou, é que não adianta a empresa fazer bilhões de coisas se a própria pessoa não aceita. É interessante, porque várias empresas já disponibilizam, inclusive, atendimentos individualizados para você conversar com um psicólogo, né? E o que acontece? Se a pessoa não tem consciência que ela está entrando nesse estresse, ela não vai, ela não procura. E cada pessoa tem o seu limite. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que trabalho muito, mas eu não entro nesse estresse, né? Para mim, trabalhar é diversão. Então, quando eu me divirto trabalhando, para mim é ok. Agora, não é todo mundo, né? Tem pessoas que fazem um trabalho, estão num trabalho que elas não gostam. E, gente, sabe, é muita grande... 73% parece que as pessoas que trabalham e são insatisfeitas naquilo que fazem. Então, você imagine o que gera essa insatisfação, né? Por isso que nós precisamos observar e treinar essas pessoas, conscientizar essas pessoas, conscientizar as lideranças. Mas eu acho que, acima de tudo, o ponto é na pessoa. Eu preciso entender que eu estou no meu limite e eu preciso ter a coragem de falar, né? Por isso que a gente sempre bate, né? Eu e a Fátima, a gente trabalha na área de humanas e sempre com executivos e com a educação de uma maneira geral. E a gente sabe que autoconhecimento é uma tecla que a gente bate dioturnamente. O Caio já está cansado de me ouvir falar disso. Mas é que, assim, é autoconhecimento, né? Sim. Porque se você se conhece, você vai fazer escolhas melhores. E aí é essa coragem, né? O autoconhecimento te dá coragem para você enfrentar as situações de uma maneira mais saudável, digamos assim. Sim. E, Fátima, você trouxe, né, toda essa questão de que, né, de como que a gente vai lidar com esses conflitos e também
o treinamento que a gente precisa oferecer para as lideranças para identificarem essas situações. Então, eu queria perguntar justamente sobre essas lideranças, né? Quais são os maiores desafios desses líderes, né, e gestores nesse tipo de cenário e como que eles podem apoiar os colaboradores quando se trata de saúde mental? Porque, querendo ou não, a gente tem aí um grande desafio de, poxa, eu preciso ter um relacionamento aberto o suficiente com a minha liderança para poder falar sobre essas mazelas, sobre esses meus limites, sobre como eu estou me sentindo, só que ao mesmo tempo, putz, e se eu fizer isso e ele falar, ah, ok, o Caio ele não consegue, né, aguentar a pressão que a gente precisa dele. Então, beleza. Então, a carreira dele, ela, né, ok, estaciona aqui, ele não tem a capacidade para crescer. Tem alguns pensamentos, assim, no mercado de trabalho, né? Uhum. Então, como que a gente identifica os desafios para a liderança para que ela também ajude numa situação dessas e não atrapalhe ainda mais? Pois é, pois é. Então, primeiro, a liderança precisa tirar o preconceito que existe em relação a tudo isso, porque o que se pensa é o seguinte: uma pessoa com depressão ou uma pessoa muito ansiosa vai parar de trabalhar. Não é verdade. Se ela Uhum. for tratada, ela não vai parar, inclusive ela vai ficar melhor. Então, em primeiro lugar, o líder precisa encarar isso como algo natural dos nossos tempos. Primeiro ponto. Precisa identificar, por exemplo, quando um colaborador está muito quieto, está tá sem vontade de trabalhar, começa a faltar demais, começa a chorar nas reuniões, né? Olha, eu atendo, né, vários executivos na mentoria que eu faço. A gente pensa que executivo não chora, né? A gente pensa que depois de uma certa idade, uma certa posição, você não tem mais esse problema. Onde eu mais encontro problemas de estresse e ansiedade são nos altos executivos, que têm maior dificuldade ainda de se posicionar face a isso. Então, se o próprio executivo é capaz de mostrar a sua vulnerabilidade para a equipe também é capaz de mostrar a vulnerabilidade para o líder. E aí eu acho que tem um ponto, Caio, que é importante. Até onde vai isso? Com certeza, eu posso ter questões pessoais misturadas com profissionais e que eu não quero abrir. Então, o líder também precisa saber que ele precisa identificar e talvez direcionar para aquilo que tem disponível na empresa. Não é para o líder resolver ser psicólogo, nem psiquiatra, nem psicanalista, que eu acho que aí nós encontramos um perigo. O líder precisa cuidar do ambiente, porque muitas vezes o ambiente é tóxico. Muitas vezes a própria pressão faz com que as pessoas se degladiem o tempo todo. Então, o líder precisa ser um guardião e precisa ter uma observação muito forte em relação às pessoas. Então, é olhar para a sua equipe, é prestar atenção no que está acontecendo, é prestar atenção nos mínimos detalhes, sabe? Você vê uma pessoa que está dormindo no meio do trabalho, que caiu, e aí a primeira coisa que você pensa é, poxa vida, né, esse cara não está nem aí, né? Ele está dormindo. Não, ele deve estar com algum problema. Chama, conversa. O que está acontecendo? Você está bem? Né? Observe como a pessoa está, observe se ela treme, como é que você está dormindo bem, como é que está a tua vida, né? E com muito cuidado, porque daqui a pouco a pessoa pode achar que está sendo um pouco invasiva, né? Então, Sim. as perguntas são cuidadosas. Só fechando o que você falou, Caio, esse medo as pessoas têm, sim, de falarem e, de repente, serem podadas na carreira. É verdade. Por isso que aí eu acho que quando a pessoa começa a perceber que ela não está conseguindo se abrir com o próprio líder, ela precisa procurar apoio. Seja no psicólogo, seja no coach, porque aí ela tem que ter vazão. E a gente sabe que quanto mais você fala das suas questões, mais você se cura. Líderes que fazem esse julgamento não deveriam estar no cargo de líder, mas a gente sabe que isso não é verdade. Então, quando não existe essa abertura, é um portal para doenças mentais, não tem jeito, é um Exato. portal. E, queridas, finalizando essa nossa conversa, eu queria que a gente, claro, que durante, né, toda a discussão a gente discutiu sobre justamente aí algumas soluções, algumas alternativas, alguns direcionamentos para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo nesse momento, mas ainda pensando em soluções, né? Como que as empresas elas podem promover uma cultura que efetivamente priorize o bem-estar, né, dos seus
colaboradores mentalmente, né? Quais os tipos de práticas podem ajudar nesse sentido? É sempre dando a disponibilidade de, né, acompanhamento aí com psicólogo, todas essas coisas. Vocês têm algumas dicas? Queria que você começasse, Adriana. Você sabe que no Brasil existe legislação que para proteger o trabalhador e quando fala em proteção do trabalhador no ambiente de trabalho, existe o cuidado da saúde mental. Está na lei, né? NR1, Existem, inclusive, né, que é, teve uma mudança agora. exato. Então a gente tem leis e normas nesse sentido. Eh, no caso, trabalhar bem a comunicação interna dos serviços que são oferecidos, porque também tem, mas ninguém sabe, né? Então, o gestor, né, como a Fátima estava falando, o líder, ele está percebendo que tem uma pessoa que não está muito legal na equipe. Ele, como líder, ele tem que saber tudo que a empresa tem para oferecer e encaminhar essa pessoa, porque isso ajuda. E todas as campanhas internas dentro da empresa, e que são feitas, tá? Eu acho que as grandes empresas, né, Fátima, a gente sabe que existe esse cuidado, existe a campanha, mas eu tenho que concordar com o ponto que a Fátima falou, é que o indivíduo às vezes não vai procurar porque ele tem receio que se ele for procurar, ele vai ficar marcado dentro da empresa por causa disso. Olha a loucura. Sim. Então, tem sala de descompressão em algumas empresas, ninguém vai. Porque fica assim, existe o bullying interno, né? Então a pessoa foi na sala de descompressão, não sei o quê, né? O brasileiro é ótimo para ficar brincando, né, com as pessoas, e aí as pessoas às vezes ficam mais introvertidas ou com mais dificuldade de procurar e ter acesso a esse tipo de suporte que muitas vezes as empresas dão. Mas, sem dúvida, o que vai ajudar, né? Se a gente fala que os treinamentos ajudam no desenvolvimento dessas competências para a liderança, os mesmos treinamentos, as mesmas comunicações intensivas, massivas, dentro da organização, desmistificando a doença mental, é só assim que, assim, no médio e longo prazo, já melhoramos, né? Mas no médio e longo prazo, as pessoas vão poder se cuidar mais e melhor, porque isso afeta diretamente também a produtividade das empresas. Exatamente. Quer complementar, Fátima? Olha, ambiente de trabalho positivo, então cabe ao líder estabelecer esse ambiente onde as pessoas possam se sentir seguras. Então, essa segurança psicológica, sabe? Eu estou num lugar que é um lugar seguro, onde eu posso falar, onde eu posso me posicionar, ajuda muito. Outro ponto importante é reconhecer e recompensar, porque do mesmo jeito que a pressão é muito ruim e gera muita ansiedade, quando você tem um líder que reconhece, que recompensa, dá uma tudo bem, né? Essa pressão foi grande, mas, ai, meu líder olhou para mim. E esse olhar do líder cura. A gente não entende isso, o que o olhar do líder cura. O fato do líder falar parabéns, olha, você foi legal aqui, né? É uma coisa que diminui o estresse. Então, são pequenos cuidados. Só complementando isso aí, as pessoas economizam nisso, tá? Opa. Tá? O gestor, eu não sei porque ele economiza em elogiar. Porque tem, né, tem um mito, sei lá, que fala assim, se eu elogiar muito, ele vai parar de fazer ou ele não vai se empenhar mais. E nós sabemos que para que economizar um elogio? Né? Para que economizar e dar os parabéns? Eu falo que é a melhor fonte de recompensa e de aumento de produtividade do seu negócio é você reconhecer o trabalho do seu colaborador. Exatamente, né, exatamente. Eu acho que um outro ponto importante é ter flexibilidade. Então, por exemplo, você está vendo que uma pessoa está estressada porque tem filho e o filho, né? E isso é uma dificuldade. Então, o que dá para fazer? Eu posso flexibilizar o horário, eu posso flexibilizar um pouco do home office. Então, sair daquela rigidez, que era a rigidez da liderança 2.0, 3.0, e entrar para uma liderança 4.0, onde tem confiança, onde tem colaboração. Então, o ambiente de confiança e de colaboração, com certeza, diminui esse estresse. Né? Então, eu acho que são coisas que a empresa pode fazer. No entanto, de novo, se a pessoa não fizer a parte dela, não adianta nada. Sim. Exatamente. Adriana, Fátima, muitíssimo obrigado pela participação de vocês novamente aqui no Lifelong Cast. Prazer enorme de vocês terem tido aí
a gentileza de oferecer tanto tempo quanto o conhecimento de vocês para a nossa audiência. Gina, sempre um prazer estar aqui com você, Caio. Obrigada, Muito Fátima. bom, Caio, estar aqui. Obrigada. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Não se esqueça de seguir o Lifelong Cast na sua plataforma de streaming favorita e avaliar o programa também. Eu fico por aqui, te vejo no próximo episódio. Tchau!